Olá, seja bem-vindo ao TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Nesta edição, vamos mostrar a primeira parte de uma série de entrevistas sobre a reforma trabalhista. E você vai ver também. Boas práticas de magistrados e servidores são premiadas pelo Tribunal. TRT de Minas promove mais de 1000 audiências durante a Semana Nacional da Execução Trabalhista. E no quadro VT na TV, vamos acompanhar a rotina da 19ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Não saia daí, o TRT das Gerais começa agora. A execução é avaliada como um dos gargalos da Justiça do Trabalho. Em muitos casos, mesmo com a condenação ou o acordo assinado, empresas não cumprem o determinado. Para tentar solucionar processos nessa fase, tribunais do trabalho de todo o país realizam um mutirão. Aqui em Minas, foram mais de 1000 audiências em apenas uma semana. Quando o processo chega à fase de execução, é o momento de recolher os valores reconhecidos como o direito da parte vencedora da ação. Se o devedor não quita a dívida, a Justiça procura bloquear créditos e penhorar bens. Mas obter uma decisão favorável nem sempre significa receber o dinheiro. Por isso, os tribunais do trabalho promovem todo ano a Semana Nacional da Execução Trabalhista. O objetivo é intensificar a busca de solução conciliada para processos que já tiveram uma decisão. O que a gente tenta fazer é esclarecer as vantagens para as partes de compor ali naquele momento. Tudo vai depender da situação da empresa, tudo vai depender da expectativa do reclamante. Então, não é exatamente o valor do crédito que vai determinar se a conciliação vai ocorrer ou não, né? São condições que a gente vai discutir ali no momento. As audiências durante a semana são concentradas nos centros judiciários de métodos consensuais de solução de disputas de primeiro e segundo grau. As partes, quando chegam numa conciliação, saem daqui amplamente satisfeitas, porque o devedor, porque resolveu aquilo, tirou aquela preocupação da cabeça. E o credor, porque vai receber e vai cuidar da vida, né? E pelo que se tem notícia, o índice de descumprimento dos acordos aqui feito, ele tende a 0, o que é uma notícia auspiciosa e alvissareira, porque a pessoa faz o acordo e sabe que vai receber mesmo. Para quem faz acordo, um alívio em saber que acabou a espera pelo fim do processo. Ganhei na primeira instância, ganhei na segunda instância. Caso não aceitasse o acordo, iria para Brasília e ficaria mais uns 4 anos. O auxílio da conciliadora foi de extrema importância, né? E a aceitação do banco também, de agradar as duas partes. Durante a semana, neste ano, o TRT Minas intensificou bloqueios em conta corrente e penhora de devedores. Leilões especiais arrecadaram quase 6 milhões de reais para quitar dívidas pendentes. Foram realizadas mais de 1000 audiências. No Sejusc de primeiro grau, 7 conciliadores e uma juíza atuaram para garantir acordos. Eu acho que o mais importante frisar é que a conciliação é intrínseca à Justiça do Trabalho, e essas semanas em que nós marcamos muitas audiências, essa semana, por exemplo, nós faremos 800 audiências de tentativa de conciliação aqui, é um incentivo às partes para que haja uma cultura mesmo assim, cada vez mais forte, de que a solução melhor para os processos, na maioria das vezes, é realmente a conciliação. A vantagem é que diminui um pouco o ônus da empresa quanto à dívida trabalhista e também diminui consideravelmente o tempo que leva para o desfecho da ação. O objetivo da Semana de Execução é também chamar a atenção da sociedade para a importância de se buscar uma solução conciliada para os conflitos que podem se arrastar durante muitos anos. Além daquele aspecto simbólico, pedagógico, de divulgação da importância da conciliação, nós temos também esse aspecto prático. É um incômodo muito grande para as partes saber que o seu processo já efetivamente está sentenciado, sem possibilidade de recurso, mas ela não recebe, não dá efetividade.
No quadro VT na TV de hoje, vamos conhecer um pouco mais da rotina da 19ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. A reportagem é de Davi Landau. A 19ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte apresenta tradicionalmente um dos melhores desempenhos na primeira instância da capital. Na Secretaria, as mudanças constantes para aperfeiçoar a prestação de serviços fazem parte da história e são bem recebidas pela equipe de servidores. Prova disso é que a Vara foi uma das pioneiras na adoção do projeto Superforo. Os resultados só melhoram a cada dia. Para passar para o Superforo, a gente precisava avançar com a instalação do PJE e transformação dos processos em digital. Porque o Superforo ele visava trabalhar com as petições digitalizadas, né, e aquelas petições que seriam impressas para juntar no processo físico. Eu precisava diminuir esse número de petições de processo físico. E, com isso, o Superforo veio a calhar. O Superforo foi criado para redistribuir tarefas das secretarias das varas para o foro, como digitações, notificações, cargas, impressão de peças judiciais, guias, ofícios, etc. Ele representa mais ou menos um servidor aqui para a gente, porque aquelas tarefas manuais que a gente fazia de juntar a petição, numerar a petição, carimbar a petição, atender o balcão, isso não existe mais aqui para a gente. E libera o pessoal de secretaria para poder se dedicar, principalmente agora no processo eletrônico. Na 19ª Vara, o desempenho do serviço e os bons resultados são fruto do espírito de equipe. São 13 servidores, incluindo 4 assistentes, que dividem tarefas de forma igualitária. Na primeira vara a digitalizar todos os processos físicos, a realidade trazida pelo PJE, que chegou a gerar apreensões entre os servidores na época da implantação, hoje favorece a agilidade no atendimento aos serviços na Secretaria. Não só para o trabalho da vara, mas na execução, no atendimento às partes, né, que procuram, juntam a petição, já, às vezes até em 24 horas já tem uma determinação do juiz para alguma coisa para fazer. Muito mais rápido do que seria no processo físico. Outra mudança recente que trouxe importantes transformações na rotina da Secretaria foi a experiência com o teletrabalho, um destaque positivo que já soma resultados, tanto para servidores que aderiram à nova modalidade, como para toda a equipe da Secretaria. Para mim é muito importante, me adaptei muito facilmente com o teletrabalho e eu acho importante a flexibilidade de horário que isso traz para o servidor. Às vezes você tem um compromisso, não pode trabalhar exatamente naquele momento, então você pode adequar o seu dia a dia no trabalho. Veja depois do intervalo. TRT de Minas premia boas práticas de magistrados e servidores. Acompanhe também as principais notícias do tribunal. A gente volta já. Magistrados, servidores e acadêmicos se reuniram no TRT de Minas para o lançamento de um livro sobre direito do trabalho e direito processual do trabalho. A atividade faz parte do projeto Leis e Letras. O auditório do tribunal foi sede de lançamento do livro Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho, Estudos Avançados, em mais uma edição do projeto Leis e Letras da Escola Judicial do Tribunal. Com um público formado por magistrados, servidores, advogados e estudantes, o evento contou com a participação do presidente do tribunal, desembargador Júlio Bernardo do Carmo, na coordenação da mesa. Nós estamos constantemente preocupados em proceder à formação profissional, não só dos servidores, como também dos juízes. Eu tenho certeza que é uma obra que vai engrandecer muitíssimo o direito do trabalho e o processo do trabalho, vertendo novas luzes nesse período de obscuridade
em que a gente está começando a inteligir o novo Código Processual Civil. E ainda nesse começo de inteligir o Código, ainda vem a reforma trabalhista, exigindo de nós também um esforço de conjugação entre o CPC e a reforma trabalhista. A obra lançada é fruto de autoria coletiva coordenada pelos desembargadores Luiz Ronan Neves Cury e Rosemary de Oliveira Pires, pelos assessores de desembargador Laura Ferreira Diamantino Tostes e Ricardo Wagner Rodrigues de Carvalho e pelas advogadas Fernanda Nigri Faria e Vânia Guimarães Rebelo de Almeida. Os 2 magistrados e os 2 servidores pertencem aos quadros do TRT de Minas. Todos os coordenadores da publicação falaram durante a atividade. Eu vou abordar a questão da efetividade. É o princípio da efetividade que vem de um viés constitucional, da importância do processo como meio de concretização, de afirmação dos direitos materiais. E como isso no CPC é posto pelo artigo 6º, pelo artigo 8º do CPC, e em que medida isso impactaria o processo trabalhista. Agora, embora não seja objeto desse estudo, eu vou ter que fazer a análise de se, com a reforma trabalhista, essa efetividade foi potencializada ou se ela ficou aquém do que se esperava numa reforma dessa envergadura na área trabalhista. O desafio da escola, né, é um momento de muito estudo. É importante essa vacatio legis, esse período até que a lei entre em vigor, para que a gente possa refletir melhor sobre ela, sobre os desdobramentos dela no processo do trabalho, na própria justiça do trabalho. É uma obra que faz uma interface entre o processo civil e o processo do trabalho. A ideia que se tem com essa obra, com esse livro, é exatamente discutir a influência do processo civil sem que se descaracterize o processo do trabalho. Quer saber mais sobre o TRT Mineiro? É só acessar trt3.jus.br. Proatividade e eficiência. O programa Boas Práticas, aqui do TRT de Minas, premia iniciativas de magistrados e servidores que contribuem para garantir mais qualidade à prestação jurisdicional. Atitudes que ajudam a melhorar tanto a rotina no trabalho quanto o atendimento ao público nas unidades do tribunal. A solenidade de premiação da 5ª edição do programa Boas Práticas reuniu magistrados e servidores no plenarinho do tribunal. Foram 40 projetos inscritos na edição deste ano. 10 foram escolhidos pela corregedoria e concorreram ao voto de magistrados e servidores. O presidente do TRT abriu o evento. As 5 iniciativas vencedoras foram anunciadas na solenidade. Em 5º lugar, planilha de cálculos para uso na conciliação, do juiz Leonardo Tibo Barbosa Lima, do posto avançado de Piuí. Durante as audiências de conciliação, são apresentados cálculos de verbas trabalhistas e parcelas reunidos numa mesma planilha. Em 4º lugar, sentença líquida, do servidor Patrick Santos Rocha, da Vara de Araçuaí. A sentença já apresenta os valores dos créditos atualizados que são obtidos no ato com a utilização do software livre. É muito gratificante para a gente ter esse reconhecimento. É uma coisa que o tribunal faz, que deixa o servidor mais propenso a novas atitudes que visam melhoria do serviço. Em 3º lugar, acordos via oficial de justiça, da servidora Edeir das Dores Ferreira, do Foro de Ituiutaba, representada no evento pela servidora Adriana Braz Dutra. No ato da penhora, o oficial de justiça informa ao réu que ainda é possível celebrar um acordo e busca intermediar uma composição amigável. Achei assim de uma maneira muito bacana, por assim dizer,
o trabalho da oficial de justiça, que se preocupou com a prestação jurisdicional, entabulando acordos entre as partes, levando ao magistrado uma solução. Em segundo lugar, sistema aberto de organização, gestão, funcionamento e rotinas processuais da equipe da 45ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Um conjunto de medidas que transformaram a vara na mais rápida para a obtenção de sentenças de todo o país. É uma satisfação grande a gente ter o trabalho reconhecido. É claro que a gente trabalha para ter uma prestação jurisdicional de qualidade, que é o que importa, né? Realmente a gente atender bem a população que necessita. Para a gente é sempre uma alegria, né? A gente ter a chance de aprimorar os serviços. Lá na 45, igual eu já falei em outras ocasiões, é uma forma de trabalho diferente. É tudo feito em equipe, né? Tanto que a prática foi apresentada como uma prática de toda a equipe da 45 e permite uma prestação jurisdicional mais célere e mais rápida para o jurisdicionário. Em primeiro lugar, cesta de materiais do servidor Carlos Ataíde Valadares Viegas, que uniformiza despesas de material em unidades semelhantes ou com o mesmo fluxo de processos, diminuindo os custos. O projeto da cesta de materiais, de 2015 para 2016, reduziu em R$1.600.000 o custo com a aquisição de materiais. E 40% em número de materiais entregues também foi reduzido. E esse ano a boa prática foi de uma área administrativa. O reconhecimento e valorização de que as áreas meio também são essenciais para o desenvolvimento da missão do tribunal. Prêmios foram entregues às 5 mais votadas pelo Citraeng, Aster e Cicobi Copijus. No evento, também foram apresentadas as outras 5 boas práticas que concorreram à votação. Todas as 10 práticas selecionadas pela Corregedoria receberam livros da LTR Editora e da Livraria Jurídica. A seguir, alterações polêmicas. Veja o que muda com a reforma trabalhista. Quais as consequências das novas regras para o trabalhador? É daqui a pouco, depois do intervalo. A reforma trabalhista já está prestes a entrar em vigor, mas ainda divide opiniões. De um lado, há quem diga que as medidas são necessárias para estimular a economia e gerar mais empregos. Já os críticos afirmam que ela retira direitos dos trabalhadores brasileiros. Nós vamos ver agora a primeira parte da entrevista produzida pela Escola Judicial sobre esse assunto. Acompanhe. Como nosso entrevistado de hoje, nós temos a satisfação de ter conosco, aqui nos estúdios da TV TRT, o ilustre desembargador Marcos Moura Ferreira, o qual, por certo, com o cabedal dos seus conhecimentos, muito nos auxiliará a compreender as inovações ditadas pela Lei da Reforma Trabalhista. Eu cumprimento o desembargador Marcos Moura Ferreira e lhe passo a palavra para suas preliminares considerações. Doutor Marcos. O que eu gostaria de fixar nesta consideração inicial é o seguinte: no seu logos, a CLT permaneceu até aqui fiel ao princípio fundante de proteção jurídica, sem o qual, na verdade, o direito do trabalho perde substância e a própria identidade, como parece a muitos. Há outros, entretanto, juristas também respeitáveis, parece que esse princípio a que me referi de proteção caducara já, ou pelo menos não apresentava mais na sociedade da informação e da comunicação o mesmo vigor de sempre. E trabalhando com a ideia de que a justiça do trabalho e o direito do trabalho devem ser minimamente interventivos,
promoveram ajustes e uma reforma, enfim, que afetou temas centrais do direito do trabalho. É neste ponto que o debate se situa, por entre, digamos assim, um cortejo de visões contrapostas de mundo. Mas o importante é que a abertura crítica permaneça. Doutor Marcos, a Lei 13.467, como dito, a Lei da Reforma Trabalhista, ela foi promulgada e publicada no dia 13 de julho de 2017. E, diferentemente do que ocorre no cotidiano com as leis que são promulgadas e publicadas, ela não entrou em vigor na data de sua publicação. Criou-se um período de vacatio legis, projetando, né, a entrada em vigor dessa legislação para o futuro. Eu gostaria que o ilustre entrevistado nos elucidasse sobre a data exata em que entrará em vigor, terá vigência essa nova legislação, e se as suas normas de cunho processual apanharão os processos que estejam em curso, aplicando-se aos mesmos de imediato. Pois bem, o período de vacácio se impõe quando se trata de uma lei cujos efeitos, como aguardado, projetam um certo grau de profundidade, né? Então, é um período de ajustes, de adaptações período que se faz necessário. Ela estará em vigor no dia 11 de novembro. Sobre as normas de natureza processual, elas se aplicam de imediato. Pode haver, e certamente haverá, algum problema na ordem de direito intertemporal, mas situações jurídicas cujos efeitos já se consumaram, certamente não serão alcançadas. A dúvida pode permanecer em relação àqueles atos processuais cujo prazo está em curso de constituição. Mas aí cada juiz e o tribunal e os tribunais saberão resolver com a aplicação da teoria de processo. O TRT das Gerais fica por aqui. Para ver mais da nossa programação, acesse nosso canal no YouTube. Também estamos no Facebook e no Twitter. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!